Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? Queridos, nós vamos dar início ao nosso estudo nessa manhã, um assunto sobre o Espírito Santo ainda. Como eu disse na live passada, a gente vai manter aí o estudo de número 37, a gente vai continuar trabalhando sobre a teologia do Espírito Santo entre a igreja cristã oriental. Então, antes da gente entrar no livro, a gente está então no livro, na pergunta de número 37, como o Espírito Santo nos ajuda. E para a gente aprender um pouquinho mais da pessoa do Espírito Santo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a teologia do Espírito entre as igrejas cristãs orientais, um artigo até que o Jacó me passou, que é do Lucas Gesta, professor, doutor em História. Inclusive eu vi que ele tem um curso de pós-graduação em História da Igreja no Seminário Teológico do Sul do Brasil, que é o primeiro seminário batista em solo brasileiro, no Rio de Janeiro. Então ele tem essa prerrogativa aí, né? Ele trabalha com teologia, teologia histórica, né? História da Igreja, além do curso que ele dá, né? Acho que ele dá aula na UERJ, UFRJ, um rapaz muito bom. Lucas Gesta, procura aí os artigos dele, quem me passou ele foi o Jacó. O Jacó já está aí, tem mais gente aí entrando e eu convido você para compartilhar essa live. A gente vai estudar então nessa manhã um pouquinho desse artigo e eu passei para a igreja pelo WhatsApp esse artigo. A gente vai falar desse artigo também na quinta-feira no presencial e lembrando que depois esse vídeo vai estar passando aí no YouTube, no canal da nossa igreja, beleza? Vou chamar o Jacó aqui já para a gente começar juntos hoje. Você não tem pedido. Eu tenho que fazer o pedido. Peraí. Bom dia, Cris. Bom dia. Aula aqui. E aí, Jacó? Ô, rapaz, fez. Ah, Ué, peraí que meu fone, parece que meu fone tá pegando, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Deixa eu ver se eu ponho o fone, porque senão... Fala aí alguma coisa. Tudo bem? Tá me ouvindo? Agora tô. Ele tava Que mal bom. encaixado aqui. E aí, como é que vocês estão, É, cara? bem, graças a Deus, estamos aqui, né? Graças a Deus, na graça de Deus, por aí, caminhando. Boa. Mano, vamos orar então. Eu vou pedir pra Uhum. gente. Eu vou pedir pra você dar uma. Você que conhece mais um pouquinho do rapaz aí, do Lucas, o artigo dele. A gente vai iniciar aí o nosso estudo hoje falando um pouquinho sobre essa concepção, né, do Espírito Santo nas igrejas orientais. Achei muito bacana que ele fala até de um concílio que a gente tem algumas ideias que a Trindade, a gente vai ver isso no estudo, mas achei interessante isso. A gente tem a ideia que a Trindade, a ideia da triunidade vem já do Concílio de Nicéia e não é, né? Ele mostra aqui um dado histórico que é do Concílio de Capadócia. Olha que doideira, né? Muito legal. Então a gente vai orar e aí eu vou pedir para você trazer um pouquinho nessa palavra inicial nessa manhã. Deus e Pai, obrigado. Obrigado pela vida do Jacó, da Tami, da sua família. Nós colocamos, ó Deus, essa família amada nas tuas mãos. Guarda o coração, ó Deus, dos teus filhos em todo momento. Guarda os teus filhos de toda ação do inimigo. Proteja, ó Deus, essa casa. Proteja, Senhor, essas crianças de todas as astutas ciladas do inimigo, de todas as formas que o inimigo tem se levantado contra a família. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo, que tem dedicado tempo, não só na música, mas também estudando teologia, nos ajudando, cooperando conosco em todo o trabalho de educação religiosa dessa igreja, tanto ele quanto a Tami. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado essa família para a tua grande obra. Obrigado, Deus, por todos aqueles que têm acompanhado esses estudos. A nossa expectativa é que ele chegue em cada coração, traga conhecimento do Senhor, principalmente, transformação, vida nova. Pai, é o que nós te pedimos. Queremos que o conhecimento que o Senhor tem nos dado através do tempo chegue a mais pessoas,
e mais pessoas possam também transmitir a outras pessoas. Assim como a tua palavra nos diz, quando Paulo vai falar, transmita a homens fiéis tudo aquilo que tem aprendido, falando a Timóteo, Pai. Obrigado, porque nós temos tentado fazer isso, ensinar o teu povo a verdade do Evangelho, e que a tua palavra chegue cada vez mais a cada coração. Obrigado, Senhor, nessa manhã, podemos já logo pela manhã estudarmos a tua palavra. Obrigado, Pai, por aqueles que aqui estão na igreja, trabalhando também nesse final de semana. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos. Obrigado por todos aqueles que têm ofertado, que têm nos ajudado nos almoços, que têm dedicado o seu tempo aqui na Reforma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado o seu povo para fazermos as salas para as nossas crianças. Obrigado, Senhor, por isso, e clamamos a Ti, nos dê sabedoria, recursos, a energia para terminarmos essa obra, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Sei que live a gente não pode orar há muito tempo, mas eu queria deixar registrado esses momentos aí. Ô, irmã Dalgisa, Roger, Cris, bom dia, sejam bem-vindos aí. Roger tá em Ubatuba, só vamos ver se ele vem na igreja hoje. Já foi visitar o Mizinho lá. Aí sim. Helder, seja bem-vindo, Helder. Meu primo. Ô, primo, bom dia. Jacó, tá contigo. Então, pastor, não, o senhor já deu apresentou o professor, né, o Lucas. Eu conheci o material dele ouvindo um podcast justamente sobre igrejas orientais. Ele tem se dedicado também nessa área, sempre. E esse material, inclusive, foi disponibilizado por ele mesmo, num grupo aí que ele abriu, eu não sei há quanto tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, dos estudos que ele estava dando na igreja dele, a Igreja Batista, esqueci o nome, mas é ali no Rio de Janeiro. E eu achei muito interessante porque ele traz, né, as compreensões históricas, né, de doutrinas que inclusive são caras para todo o cristianismo ocidental até hoje, com algumas diferenças, né? Ele mesmo vai citar isso até aqui na introdução, talvez, acho que desse artigo, mas que são os pensamentos e compreensões, assim, da raiz do cristianismo, quando começa a se expandir ali, né? Depois da igreja primitiva de Atos. Então, quem quiser gostar do material, quiser procurar mais, Lucas Gesta com um G, ele tem muita coisa, de apóstolos assim que evangelizaram mais cidades do que Paulo, por exemplo. E só que ficou só naquela região do Oriente, né? Não atravessou ali para cá. E eu achei muito legal, acho que a gente poder aprofundar um pouco mais a respeito da teologia do Espírito Santo e partir desse ponto, né? Das compreensões primeiras ali dos nossos irmãos dos primeiros séculos da igreja. Muito bacana ter aberto esse espaço aí. E aí, agora, só que como a gente estava seguindo o livro, né? A gente tinha ali a pergunta, a introdução. Aí agora a gente pegou uma nova empreita aqui. Não sei como é que a gente vai exatamente conduzir, mas do que o senhor leu, assim, o que o senhor mais achou interessante das diferenças, ou se achou muito diferente ou nem muito diferente? Teve alguma coisa que chamou muito sua atenção nesse apanhado aqui sobre o Espírito Santo no cristianismo oriental? Então, falando da questão cultural, me chamou a atenção quando ele faz um resgate, e a igreja ocidental tem feito esse resgate em algumas regiões, e você vê que liga ali regiões como a África, a Ásia, em determinado momento até ali pela Europa. Então a Ásia e a Europa ficam muito próximas, e algumas questões até na teologia russa. Eu falei, que interessante, porque a Rússia, de anos para cá, depois do socialismo, o comunismo de fato, ela
ela sucumbiu muita coisa teológica, né? Uhum. E a gente tem a Igreja Ortodoxa Russa dentro do catolicismo, é a única linha aceita ainda por eles. E é interessante você ler um artigo de um historiador quando ele fala de um resgate de uma teologia que chega à Europa diretamente ali pela entrada da Ásia à Europa. Então a Rússia foi um dos canais. Ele cita até aqui, ó, na introdução, e ele faz uma ligação em relação ao mar Mediterrâneo, a China, o Uhum. Japão, a Caucásio e as terras na Rússia, Etiópia e Kerala, isso, né, ao sul. É. Falei, que interessante, né, porque a gente foca na questão de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. O apóstolo Paulo ali, enviado por Antioquia, porque a igreja estava em Antioquia, então o apóstolo Paulo é separado pelo Espírito Santo, a gente vê isso em Atos, né? Depois do capítulo 9, ali acho que está no capítulo 10, Barnabé e Saulo são separados pelo Espírito para serem enviados, e a gente vê as cartas à igreja da Ásia, depois a gente vê um certo evangelismo na Europa, mas a gente não entende a profundidade, né, de como a igreja oriental agiu no cristianismo do Ocidente. Hoje a gente tem uma visão de uma igreja cristã ocidental e ela parte dessa missiologia, dessa questão cultural, e a gente imagina que isso seja todo o nosso conhecimento a respeito da Trindade, de Deus, do Espírito Santo, mas a Uhum. gente vê que esses caras têm o conhecimento desde a Patrícia, né? Da Patrícia não, desculpa, da patrística, não consigo falar. Patrística. Patrícia. A Patrística. Patrícia é outra pessoa. Desde a patrística. E a visão, por exemplo, aí já vai sair da introdução e a gente já vai entrar já no primeiro ponto aqui, que eu falei até que a gente não ia falar, mas eu acho interessante agora. O Espírito Santo e o mistério da Trindade. Eu acho que uma das coisas que a gente conversou no particular, que a respeito da contemplação, é que no Oriente a contemplação da Trindade é mais importante do que no Ocidente o conhecimento do Deus em três pessoas. Fala um Uhum. pouquinho disso aí que você entendeu nessa área. Não, isso me. Não, na verdade, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa compreensão, e eu fiquei muito chateado, assim, de falar, nossa, por que que o Ocidente deu é lógico, né? Tudo dentro do propósito de Deus e ele vai conduzindo as coisas da maneira como ele quer, né? Mas esse resgate, essa compreensão de que nas igrejas orientais, né? E isso a gente está falando de muita coisa, né? Quando a gente está falando de igrejas orientais, não é uma ou outro lugar, mas é uma macro-região, né? Um alcance muito extenso de região e território. E essa compreensão de aprender, né? De conhecer a Trindade pra, para a adoração foi o que mais me chamou a atenção. Né? Eles se ocupavam em buscar o conhecimento de Deus através das Escrituras e do ensino, né, dos apóstolos, para que a adoração deles fosse melhor, para que o culto deles fosse melhor. Então, eles conheciam para poder adorar mais e adorar melhor, né, enquanto que a gente, né, o cristianismo ocidental, como ele diz aqui, quer o conhecimento para entender, né, quer ser um pouco mais racional no negócio, na defesa. Ele até coloca isso como fator histórico, né? Essa diferença é o fator histórico diante do período em que cada teologia, cada doutrina foi sendo firmada e defendida. Mas eu achei muito bonito isso e achei algo interessante da gente pensar, né? Como muitas vezes a gente fica, como melhorar nossa liturgia, como, né, a gente tem algumas questões assim, ainda hoje, né, e desde lá de trás, nos primeiros séculos, a gente vê que, na verdade, que é até o que a gente já estava conversando sobre o maravilhamento de Deus, né, você conhecer Deus,
se espantar com ele, se maravilhar com ele, isso causa, né, ou pelo menos deveria causar um impacto na nossa adoração, na nossa vida. Então, talvez... E esses irmãos já vêm buscando isso desde sempre, né? Então, isso me chamou muita atenção, assim, de primeiro, né? E observar também que essa macro-região, né, alcançada pelo cristianismo, faz a gente pensar, né, e lembrar, e entender para onde foram, né, os 3.000 convertidos em Atos, né, no início de Atos. Eles Boa voltam, né? A parte... diáspora faz com que eles voltem para a região deles, né? Uma vez por ano Uhum, ia para Jerusalém, é verdade. Né? Depois né, da conversão, cheios do Espírito, o que, que aconteceu, né? né, o pessoal se espalhou, e aí alguns, né, porque não também dos mais de 500 que Jesus apareceu ressurreto, né, porque o foco da narrativa bíblica, né, fica nos apóstolos, né, mas os apóstolos foram 11, né, depois escolheram Barnabé, aí Deus escolheu Paulo, mas a gente tem uma narrativa bíblica com geograficamente falando assim, né? Uma linha geográfica só, e é o que a gente vem conhecendo, mas muitas e muitas pessoas, além das pessoas que foram conhecendo sobre Jesus no próprio ministério de Jesus, né? E os resultados disso ficaram assim, quando a gente vem para a teologia do Ocidente, ficam meio é, 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 atrás da cortina, né? A gente fica só com os irmãos da narrativa bíblica e conhecer, né, esse alcance, essa extensão do evangelho, né, da prática do evangelho em tantos lugares diferentes e num alcance tão grande, aquece o coração, né? E saber que muitas vezes a gente está focado em alguns problemas tão pequenos, mas Deus tem conduzido a história e saber que é Ele Então, mesmo que é faz, né? interessante também destacar que tanto esses que converteram, né, essas 3.000 almas, então essa igreja essa igreja oriental, ela não tinha a sua concepção como a trindade em si, mas um Deus único, assim como o judeu, né? E Uhum. e aí eu queria deixar aqui uma pergunta para os irmãos. Vocês sabem quando, quem cunhou esse termo trindade e a igreja cristã usa no seu tempo hoje como trindade? Você sabe quem foi a pessoa que cunhou esse termo trindade? Se você souber, eu vou deixar essa perguntinha, já para não responda. Deixa os irmãos participarem. Escreva aqui para a gente no comentário. Vamos ver se você tem esse conhecimento também para você partilhar com a gente. Quem cunhou esse termo, então, trindade? Desde quando a igreja cristã começou a usar esse termo para a divindade, né, para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como trindade? Deixa aí para a gente quer que você participe. Bom dia, irmão Aurora, graça e paz. Bom dia, meu pai. Bom dia, irmãos que estão participando conosco. Jacó, pode continuar. Se Não, você mas tiver então, algo ainda dentro dessa questão aí. não, acho que é só. Então é isso, né? Assim, acho que chama muita atenção esse alcance. Até eu lembrei de uma aula que eu estava assistindo do Lucas, e ele, não sei se foi uma aula ou se foi um podcast, e ele até falou, quando ele estava explicando, né, o quão grande é o cristianismo no meio oriental, que eu não me lembro, não sei se foi Antioquia, se foi Etiópia ou Capadócia, eu não lembro em qual cidade, mas eu acho que em algum dos lugares em que Portugal chegou para colonizar, na África, né? Acho que foi Portugal mesmo. Eu sei que assim o pessoal foi catequizar eles, né, com a Bíblia romana, né, entregar. A gente veio aqui falar sobre o Evangelho de Cristo. Eles, legal. E apresentaram Mateus para eles, para esse povo. E aí eles deram uma lida, os anciãos deram uma lida e falou assim, poxa, mas tá faltando coisa aqui.
Daí eles falaram, como assim tá faltando coisa? Não, tá faltando coisa aqui, porque Uhum. o nosso Mateus é diferente, tem mais coisa que Jesus. Mas como assim vocês têm um Mateus aí? Não, a gente tem, deixado por ele aqui, ó. Eles tinham cartas herdadas, né, de, de, de Mateus passou por aquela região, ensinou aquele povo, né? E eles tinham cartas, inscritos do próprio Mateus ali, ou dos anciões que ouviram do próprio Mateus, né? A respeito de Cristo. Eles tinham anotações ali, apêndices ali de anotações de ensinos dos apóstolos. Então, assim, como que é grande, né, o alcance e importante para a gente, porque a gente vê aqui, não sei se a gente já pode pular mais ou menos para alguma. Bom, hoje a gente vai meio que pulando e voltando, É, mas a gente vê questões aqui, né? Como a compreensão da Trindade, né? Como subordinação, né? De que o Pai criou o Filho, e o Filho criou o Espírito Santo, que a gente tem algumas pessoas que ainda pensam assim, a gente tem inclusive doutrinas atuais que defendem isso, né? E isso já foi combatido segundo, terceiro, quarto século, né? Já foi. Então, assim, conhecer a história, e hoje eu acho que a gente vai falar, vai ser algo assim bem histórico mesmo, e pode ser que alguém fale, ah, mas ficar falando de história, a gente tem que abrir a Bíblia. Mas conhecer a história e saber o que Deus já vem, né, revelado para os nossos irmãos, já vem trabalhado a respeito dos nossos irmãos, faz com que a nossa prática cristã hoje seja melhor, né? Porque exato. nada melhor do que aprender com quem já vem trilhando os caminhos, né? Ô, Jacó, antes de você Exercício. falar então sobre essa questão do filho o quê, né? Vamos falar aqui, ó. A Cris respondeu pra gente. Atanásio, bispo de Alexandria, inventou, entre aspas, a questão da Santíssima Trindade. Legal, Cris. Isso aí em Alexandria foi simultâneo, né, com a questão, pelo o artigo do Lucas, foi simultâneo, porque outras pessoas também, como Irineu de Lyon, falavam sobre a Santíssima Trindade, mas foi a partir de Tertuliano. Tertuliano, ele cunha a questão da Trindade, a ideia da Trindade nesse concílio, O termo, né? O o termo. termo, Porque eu acho que né? a Porque esse ideia, Deus né? triuno é a visão do Oriente, do culto, da contemplação, da adoração, conhecendo um Deus triuno para adorá-lo de forma plena. E aí, com esse estudo, e Atanásio realmente faz parte da história nessa questão da Santíssima Trindade, que ele como bispo de Alexandria, e era tudo muito junto. Irineu de Lyon também defendia, e a partir de Tertuliano a gente vê esse termo cunhado de fato, né? O que seria esse Deus trino? Seria uma trindade. Pode falar, Japão. Não, não, só porque o conceito da, de três ações na mesma, né? De três ações pessoais, né? Contendo a mesma substância, é que hoje a gente não consegue falar sobre isso sem falar o termo, sem usar trindade, né? É. Mas o conceito de Deus, né? De um Deus triuno, né? De três pessoas com ações distintas, mas com substância igual, né? Os três são Deus e tal. O conceito já existe desde sempre, né? Até desde do Antigo Testamento. E, e ali materializado ali no batismo de Jesus. Então a igreja, né, sempre o cristianismo cresceu com esse conceito já formado. Só o termo mesmo, né? Que cunhou como trindade, que isso se chama trindade, e a partir daí passou-se a usar isso para explicar, e que veio aí com Tertuliano, com Atanásio. Mas quando você falou Irineu de Lyon, Orígenes também de Alexandria, né, também teve suas contribuições no conceito da triunidade. E aí vai. E aí para onde nós vamos agora?
gente está no... Então, como você estava falando a respeito da igualdade dele, não como um ser criado, o Espírito Santo na teologia oriental, em primeiro lugar, é entendido como pessoa fundamental ligada à Trindade. Isso porque na base do trinitarianismo, a Trindade é a união de três pessoas em uma única substância. Substância é o conceito geral de cada ser. É divina e só a Trindade compartilha dessa divindade. Lá na minha Isso, sala, sabe? tá, a gente tá, aí você tá em qual parágrafo aqui, só para eu, que fugiu aqui do... Eu estou no primeiro parágrafo do 1.1, a existência da Trindade e a procedência no Espírito Santo, que aí vai entrar a Ah, questão tá, da lá embaixo. igualdade, né? Uhum. Que ele não foi Negócio criado e tal, igual você está falando, apesar da teologia de algumas linhas entenderem como ele sendo uma força ativa, um poder ativo, Uhum. uma criação de Deus, assim como o filho também, né? Imaginam que o filho seja criado. Pode falar um pouquinho mais disso aí, que eu sei que você já conheceu um pouco dessa linha aí. Ainda hoje, e isso são compreensões, que nada é novo, né? Já disse o... Tem nada novo embaixo do sol, né? Então, são questões justamente, eu acho que influenciadas pelo pragmatismo ocidental, né? Pelo pensamento iluminista, pela uma forma racional, isso que eu achei muito bonito na diferença entre a maneira oriental, né, de buscar a compreensão de Deus, por conta da questão de defesa, né, de defesa apologética, né, porque cremos assim, tal. E na tentativa de explicar de uma maneira racional, muita gente, mas isso a gente já vê que já é antigo, né? Muita gente ressuscita esses termos, né? De subordinacionismo, de que Deus, né, o Pai, né, é o Deus, o Criador, e a gente vê o Filho como algo criado com uma certa hierarquia, a questão da hierarquia, né, da Trindade também. E às vezes mesmo inconsciente, né, mesmo no inconsciente, a gente meio que ensina algo parecido com isso quando quer tentar explicar demais, né? Não sei se você já deve ter escutado bastante o termo, não, que Deus é Deus, Deus Pai Criador, Deus Filho Salvador, né? E o Espírito Santo vivificador, assim. E mesmo sem querer dizer, né, algo com uma hierarquia, a gente acaba colocando, às vezes, as coisas no tom, como a gente fala, como se fosse uma hierarquia, né? Sempre assim, Deus, o Criador é Deus, é o Deus Pai. E não, né? O Criador é Deus, e Deus é a Trindade. E eu achei um termo muito bonito aqui que ele diz, né, que o Espírito e o Logos, né, que ele vai usar o verbo de João, né, o artigo, a maneira de João falar, né, sobre o verbo, né, o Logos é o verbo, são as mãos do Pai na criação, né, acho que, então, assim, as mãos faz parte da pessoa, né, não tem uma mão que, essa mão é uma, a não ser que seja o Frankenstein, né, que é costurado, mas então, assim, Deus é o Criador, né? Não é Deus Pai o Criador. Não? Quando a gente começa a estudar, a gente vai ver que, na verdade, a criação, né, foi movimentada pelo Espírito e pelo Logos, né? Através da vontade do Pai. Né? Então, não tem essa divisão, né, de um fez isso e está aqui em si, vem primeiro, aí o outro fez aquilo, como se o Logos, né, como se Cristo ficou de folga no céu, né, na dimensão celestial, só esperando a plenitude dos tempos para ele vir se encarnar e se apresentar como Jesus e tal. Mas não, toda a Trindade participa da criação, toda a Trindade vem fazendo essa obra, né,
desde toda a eternidade. Então, isso acho que ajuda a nossa adoração, ajuda a nossa teologia, ajuda a nossa pregação, não dividir esses termos, né? Quando a gente fala que o Espírito Santo na criação, tem o capítulo 2 aqui, ele vai falar sobre assim, quando abordamos a teologia oriental, o Espírito Santo está presente em todas as etapas na criação. Então, vamos lá. Não se Uhum. pode separar a pneumatologia da concepção cristã da criação, nem da redenção. A criação é extensiva à obra da salvação, na qual se coloca o momento inicial, a protologia e o devir cósmico histórico e o êxito final da nova criação, a escatologia. Eu achei assim, fantástico que ele vai dizer, então, que o Espírito Santo, dentro da criação, ele é também o responsável por toda a dinâmica que há no cosmos. Olha que doido, né? Tanto na criação de tudo que há, quanto na redenção do homem, quanto na escatologia daquilo que vai acontecer com a igreja. Tudo isso também, a pessoa do Espírito Santo está participando. Não tem essas divisões, é o que o Jacó está querendo dizer também, aí na sua fala, né? Não tem essas divisões que a gente vai colocando. É claro que quando fazemos assim como o Senhor nos ensinou. O batismo, Jesus deixa claro para nós em qual nome nós batizamos. No nome da triunidade, né? No nome do Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Não há divisões, a gente batiza em nome deles. Assim como o próprio Cristo, no seu batismo, a gente vê a pessoa da Trindade no batismo ali, os três. Uhum. Legal, né? É uma viagem. Legal. Acho tem que viajar. Sim, não, a ordem bíblica, né, da narrativa bíblica, né, como doutrina, né, você batizar em nome do Pai, Filho, Espírito, foi isso falado, mas isso nunca foi algo para dividir, né? Tipo assim, nunca foi uma orientação de que existe hierarquia nesse sentido, né? O fato de dizer Pai, Filho e Espírito Santo tem mais a ver na ordem como ele se apresenta, né? Como assim dentro da ação dele, né? Do que mas isso não é uma divisão naquilo que ele é, né? Ele é Deus, é isso, é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E sobre essa questão da ação do Espírito Santo, né, do início ao fim, se a gente olha, assim, faz um recorte no ministério de Jesus, por exemplo, né, a encarnação de Jesus se inicia com o Espírito Santo, né? Maria, né, concebe através da ação do Espírito Santo. O ministério de Jesus é guiado pelo Espírito Santo. Olha só uma coisa maluca, né? E a ressurreição de Jesus se dá através do Espírito Santo. Então, dentro daquilo que é o registro, né, do Logos, do Verbo, aqui, enquanto do ministério dele, toda a dinâmica cósmica da ação do Espírito Santo está ali demonstrada, né? Da concepção ao trabalhar durante o ministério dele, que ele é guiado pelo Espírito, né? Até a glorificação, a ressurreição. Ou seja, e esse é o caminho de todos os filhos de Deus, que a gente só nasce de novo pela ação do Espírito, somos guiados, né, sempre pelo Espírito, que é Ele que vai nos convence do pecado, juízo e guia e orienta, e vamos ser glorificados e ressuscitados também pelo mesmo Espírito. E essa dinâmica já existe desde sempre. Né? Eu achei interessante ele citar que porque essa é a questão da economia da salvação, né, que eles falam, né, que cita bastante o Espírito Santo nisso. Mas esse trabalho na compreensão aqui apresentada pelo Lucas, das teologias orientais, de toda a criação.
né? Ele está atuante desde o início da criação, está conduzindo a criação para o seu momento final, que é a glorificação, né? Quando tudo aquilo que foi criado vai se convergir para Deus e ele vai ser tudo em todos. Então isso traz bastante sobre a nossa responsabilidade com isso, né? Com a criação, com a nossa vida. A vida aqui não é só ser salvo, né? Mas é andar como salvo em tudo que a gente faz. Jacó, o irmão, meu pai aqui, vou falar irmão Mauri, colocou aqui pra gente que dentro do nosso tempo, tem duas vertentes até que ele conhece. Os testemunhos de Jeová não creem em Jesus sendo Deus, né? Sendo filho. Ele é o irmão, foi criado e tal. E há um detalhe interessante, lembra do Voz da Verdade? Samuel lá, o pessoal, Moisés, né? Moisés, aqueles caras todos lá. Por toda a minha vida. Ele tarda, mas não falha. Tá, os caras. Ele tarda, mas não falha. Essa música é deles também, não é não? O pessoal gostava de cantar muito de Voz da Verdade na igreja, nos playback, né? Queria gritar igual o Moisés, né? Por toda a minha vida. Cara, tinha um vozeirão. Então vai. E aí, o Voz da Verdade não crê em Deus Pai, eles batizam em nome de Jesus somente. Não batizam. Nossa, eu não sabia disso não, cara. Batismo em nome de Jesus, eu lembro dessa fita aí. Nem do Espírito Santo, não. Só fala em Jesus para Jesus. Eu acho que a ideia deles é que depois da vinda de Cristo, o Verbo encarnou, então agora é Cristo. E a ideia... Aí acaba fazendo a divisão. Não é o Deus Trino, né? Apesar é difícil entender mesmo. A cabeça do homem é complicada, né? Como é que é um Deus em 3 pessoas, né? Renato Russo não entendeu, a gente também não entendeu. Mas a criação do cosmos, então, cosmos dentro de uma cosmovisão bíblica, então, o que seria? A soma das coisas criadas, tanto as materiais quanto as imateriais refletem o que se chama cosmos. Então, aquilo que é criado materialmente, tudo aquilo que vemos, e as imateriais, né, as questões celestiais e tudo mais, isso se considera o cosmos, que a gente vai dizer. Por isso que a gente fala de cosmovisão, né, a visão de Deus e tudo isso aqui. E é interessante destacar que uma das coisas que a gente precisa entender é que o Deus Trino continua regendo o cosmos. As coisas não estão indiferentes a respeito do seu poder, ele não deixou as coisas ao léu, apesar como muitos acreditam na teologia sistemática, que Deus criou e o universo ele subsiste, porque Deus o criou assim. Tem gente que cria assim na teologia Deus sistemática. Programou, né? Oi? Que Deus programou a criação. Isso, Deus programou a criação, ela foi criada e agora ela segue o seu curso. Há uma visão teológica em relação a isso, existe. O que o artigo diz, dentro de uma visão oriental, isso tem que ser resgatado para a igreja no Ocidente, então não tem essa ideia, Deus criou e o barco está correndo, essa visão de teologia liberal, não. A visão oriental é que Deus Criador também é o Deus que sustenta toda a criação. Atos capítulo 17 vai falar o Deus desconhecido, que por meio dele nós vivemos, movemos e existimos. Deus continua sustentando todas as coisas. E é por isso, meu irmão, minha amada irmã, eu sei que o estudo não tem muito a ver com isso, mas é por isso que não adianta você ficar com medo do corona, do outro negócio aí, do H3N3, da outra coisa que vai acontecer, da outra enfermidade vai acontecer, da outra, o carro vai bater, vai explodir. Meu amigo, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o Senhor da história, a nossa vida continua nas mãos dele, ele sustenta tudo. Abrindo esse parênteses, eu vou deixar o Jacó falar sobre essa questão cara, pô, tava legal. Sustentando todas as coisas. Não, porque quando a gente pensa nisso, a gente para de umas besteiras, né? A gente fica parando achando que a gente vai reverter as coisas, e tá na nossa mão e tal. Mano, é Deus, cara. Deus está sustentando. Se não for Deus, o Senhor da história, todo mundo aqui estava perdido já. E vai dizer, mas por que acontece em tal lugar?
é porque Deus está movendo lá também, está movendo seu coração para você fazer algo por lá. É Deus, cara, tudo é Deus. Fala aí, Japão. Não, eu acho que isso traz, primeiro, conforto, assim, eu acho que a primeira coisa é que a gente, o cristão, e esse assunto tá pingando na minha cabeça, assim, vai e volta, né? A gente aprender a se maravilhar de verdade, né? Com Deus e até usar, né, a criação para isso, né? Assim, olhar para a criação de uma maneira assim, não só artística, né? Tipo, olhar como mais bonito, mas se olhar e falar assim, rapaz, Deus criou isso aqui e ele vai melhorar ainda, né? A gente tem um costume de, quando a gente está na praia, né? A gente senta e as crianças estão brincando na água e a gente tem o costume de olhar assim e comentar, falar assim, acho que se a gente consegue saber um pouco do que é o céu, acho que é uma coisa parecida com isso, né? Porque você está sentado ali feliz, né? Olhando independente de quantos boletos vai vencer, mas você esquece e tem uma contemplação daquela magnitude do mar, o sol e tudo aquilo ali. E se não tem ninguém com uma caixinha de som do lado, então aí sim, né? Porque sempre aparece, o diabo sempre tenta atrapalhar as coisas da criação, né? Mas a gente fica olhando assim, e fala, como a gente pode sentar, né, nesse lugar e não ter esperança, né? E não pensar num Deus criador e não querer isso pra gente, né? Porque, então assim, né, aí a gente brinca, né, que o céu é um dia de praia sem segunda-feira, né? Sem volta, você está ali, apesar de eu achar que a gente vai trabalhar no céu também, porque o trabalho é um propósito do homem desde antes do pecado, né? Mas a gente vai trabalhar por vocação e não por necessidade, né? Porque a maldição do homem foi o salário, não foi o trabalho. Isso que ele passou a ter que trabalhar para comer. Antes ele trabalhava só por vocação, porque a providência já estava ali. E é engraçado que quando Deus convida a gente, né, o Espírito convida a gente para essa dinâmica de vida, é justamente para a gente entender isso, né, pastor? A respeito da nossa vida, do nosso trabalho que a gente faz. Isso que eu estava falando das preocupações, né, de Deus ser o Senhor da história, né? Ele é o Senhor da macro-história, da história cósmica, do universo, dos metaversos, né? Se tem de todas as dimensões, seja lá quantas forem, de todas as galáxias, seja lá quais forem, né? É Você sabe que engraçado. desculpa sem querer te cortar. Não, pode falar. Não, um dia eu tava vendo aquelas perguntas e respostas, né? Tem uns 4 anos atrás. Aí o cara mandou uma pergunta para um pastor assim, perguntando assim: Pastor, mas se tiver vida em outros planetas, o que a gente faz? Aí ele falou assim, cara, se tiver Jesus nasceu lá e eles têm Bíblia lá, beleza. Se não tiver, tá valendo a nossa. E passou para frente. Se tiver, tá, tipo, porque é umas coisas que os crentes às vezes entram, né, numas neuras. Não, mas vida extraterrestre. Cara. Mas Deus continua sustentando qualquer coisa. É Ele. Tudo que existe é por meio dele, por Ele, para Ele. É isso que Romanos 11 vai dizer, aquela oração, né? Mas é essa mania, talvez, né, de tentar encaixar Deus na nossa visão de mundo, né? Por isso a necessidade do espanto, né? E é muito interessante, eu estava assistindo esse dia esse filme com os meninos, e a gente vê que, o ser humano, na visão científica, ao mesmo tempo que ele há uma poeira cósmica, né? Tipo, ser humano, você acha que não tem vida extraterrestre? A gente não é nada, a gente é um pontinho azul de poeira no universo e tal. Mas basta aparecer um Thanos da vida, assim, né? Aparecem poderes, né?
extraterrestres, tudo quanto é origem e grau e tudo mais, e o ser humano sempre resiste, né? E a gente colocando, né, aquela coisa de encarnar o espírito um pouco, dá para explicar para uma criança tranquilamente de que por que o ser humano é tão pequeno e resiste? Porque o ser humano tem, né, dentro de uma explicação ali, uma coisa que talvez nenhum ser possa ter, que é o sopro de Deus. Então, independente de qualquer força que venha, né, e a gente lida com isso, é porque a gente crê em forças espirituais. Então, de fato, se tem alguém que acredita em extraterrestre, é o crente. Nossa casa não está aqui, não tá a gente terra, fala. A gente vai para outro lugar, é verdade. É que a gente fala que isso é espírito, né? Mas não é isso que Deus fala, né? Nós não vamos virar uma chama aí no universo, né? A gente vai virar um corpo de novo, vamos ser glorificados em corpo, né? Exato. E a Nova Jerusalém é igual o filme Eternos lá, né? Aquela nave zona chegando, assim, cara, você imagina a Nova Jerusalém vindo, descendo, e é isso que, né? João tá descrevendo a chegada da Nova Jerusalém na Terra, sabe lá a extensão disso. Então, se tem alguém que pode viajar nessas paradas, é a gente não precisa ter medo de nada, né? Só sobre o sustento, eu achei um termo aqui, um pedacinho, né, sobre essa compreensão de que Deus continua sustentando a criação, né? Ele termina o parágrafo aqui do 2.2, talvez acho que você até tenha passado por ele sem mencionar diretamente, né? Ele fala, não são as leis universais, né, que sustentam, né? Tipo, não é uma lei universal como um relógio que conduz e organiza as coisas. Quem faz tudo isso é Deus pelo Filho através do Espírito Santo. Aí ele vai ter um destaque aqui, né? O que sustenta o mundo de dentro não é a estabilidade das leis, mas o amor do Pai, Filho e do Espírito Santo. Qual o mistério inefável e incompreensível de Deus uno e trino? A causa pessoal e a fonte, eu não sei se a causa pessoal e a fonte, o fundamento e o centro do universo é a bendita Trindade. Então, assim, legal. Pensar nisso tem que trazer para a gente conforto e, ao mesmo tempo, levantando de novo o assunto da pericorese, né, do convite de Deus. Quando a gente é chamado para a família de Deus, ele está chamando, convidando a gente, colocando a gente dentro dessa dinâmica, né, justificar, né, no sentido, é lógico, não no sentido da economia da salvação, mas de ser agente de justificação na criação através do Espírito Santo. Então, traz para a gente segurança, paz, conforto e consolo, mas também traz responsabilidade, né, com a maneira como a gente vive, a maneira como a gente enxerga as questões ambientais, questões de trato né? Então, a partir desse princípio de que a Trindade sustenta tudo, né? E nós somos participantes disso agora, aí a gente pode começar a pensar sobre justiça social, sobre justiça, né? Maneiras de cuidado ambiental. Todos esses assuntos são de responsabilidade da igreja, mas a partir disso aqui, né? Que somos participantes da Trindade, né? Como agentes de representantes desse reino do Deus triuno, e não com pressupostos de políticos ou qualquer outro tipo de orientação. Exato. Então, legal. O Espírito Santo, isso a gente já tem falado bastante, ele é o aperfeiçoador e o santificador da criação. Então, quando a gente espera a santidade e esse aperfeiçoamento da humanidade, é o Espírito Santo que está fazendo não só na vida do homem, mas de toda a criação. Note que o Romanos 8 vai dizer que toda a natureza criada aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A redenção de tudo que foi criado
aguarda essa manifestação do poder do Espírito. Aguarda essa manifestação através do homem transformado. É um negócio fantástico. Quando você começa a ler de fato a Bíblia, você vai ver como o crente, ele não é só um agente de transformação no meio a qual ele está, mas também através do Espírito, toda essa natureza caída aguarda a sua redenção. A manifestação de fato do poder de Deus. Há mais 2 comentários aqui, eu queria ler. O irmão Mauri colocou lá em cima, eu acabei que eu não consegui falar ele, o irmão Mauri, meu pai, né? Meu paizão, pai sempre acompanhando aí pregações, as lives, e sempre elogiando bastante o Jacó. Pai é assim, né? Elogia geralmente o outro. Mas vamos lá. Pai de Jesus. Dentro da visão dos caras lá da Voz da Verdade, você que gosta da Voz da Verdade, o irmão Mauri tem os DVD tudo, sempre ouviu, desde criancinha eu escuto, tem até o DVD de 35 anos dos caras, então ele sabe. O pai de Jesus, na verdade, na concepção dos caras lá de Santo André, da Voz da Verdade, é o Espírito Santo, porque foi Maria que concebeu através do Espírito. Então, para eles, o pai não é Deus, o pai é o Espírito Santo. Caramba, que viagem, né? Foi através, como na criação, vamos lembrar lá, a mão. Ou seja, o próprio Cristo se encarnou lá, ele fazia parte de toda a criação, foi feita por mim. Aí é uma viagem mais grande ainda. Acho que o Lucas deu uma divisão dessa aqui, né? Filho, não, mas é porque a ideia do Filho, Jesus e tal, Jesus se tornou carne, o verbo encarnado, mas o Deus não tem data de nascimento, né, cara? Sempre existiu. Eterno. Ele se esvaziou da sua glória. E esse mistério está lá em Filipenses, capítulo de número 2. Leia Filipenses, capítulo número 2, que você vai ver lá. Mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de homem, como homem. É fantástico. Toda vez que eu leio, eu viajo. Segundo comentário, pode falar que eu vou ler o segundo. Eu acho que é por isso que o Lucas aqui usa o verbo logos e não Cristo, Jesus, para deixar bem didático essa, né? Porque quando a gente fala Jesus e Cristo, as pessoas já estão pensando na encarnação, e quando ele está falando da criação, ele está falando de Espírito e logos, justamente para o pessoal não nos confundir, né? Não ficar muito... Senão, porque o logos, né, como o João vai falar, que nas nossas traduções são o verbo, né, ou em algumas outras mais recentes a palavra, que é o Cristo, né, sempre existiu, tá desde sempre, né. Humildemente é assim, Deus, eu sou. O eu sou se desprende. A criação, a palavra, o verbo, né, o logos, os céus e da terra, o propósito da terra e o Espírito Santo hoje como consolador, administrador da criação, continua agindo. E na verdade os três continuam agindo da mesma forma. Isso mesmo, Amaury. Humildemente, o Amaury Pai mandou bem. Agora eu queria dizer um negócio para vocês, pra gente ir pro final. O capítulo 3 do nosso artigo, esse artigo está lá no WhatsApp da igreja, se alguém quiser eu mando aqui direto para vocês, porque esse artigo já foi disponibilizado pelo próprio Lucas Gesta, né? Foi o que o Jacó me falou, então é um artigo para ser compartilhado. E a gente está estudando ele como uma forma introdutória para entrarmos no livro, novo livro que a gente vai usar como material de apoio do livro, que nós já temos usado. Então é o livro do livro, é quase o grupo do grupo para tratar o assunto do grupo, né? Então, o livro que a gente vai entrar a partir da semana que vem, com a igreja recebendo aqui, quem está vindo nos estudos já pediu para comprar, e quem vem nos estudos, a gente está disponibilizando o livro, e eu mandei o arquivo lá no Instagram também da igreja para quem quiser comprar pela Amazon, que chama Batismo e Plenitude do Espírito, John Stott. O livro do John Stott, editora Vida Nova. Então, Batismo e Plenitude do Espírito. Vamos estudar um pouco sobre essa questão do Espírito Santo a partir, então, da quinta-feira, se aprofundando um pouco mais nesse assunto, que o nosso livro Nova Cidade não traz muita abrangência. Traz, claro, todos os assuntos, mas de uma forma mais resumida, de uma forma... Tudo isso que a gente está falando está lá naquelas perguntas, 2 perguntas, mas de uma forma bem mais resumida. E a gente está querendo abrir um pouco mais. O capítulo 3 do artigo do Lucas vai dizer
algo fantástico. E você que acha que é dono do seu nariz, você que acha que toma conta da sua vida, você é um ser autônomo. Na verdade, não é bem isso, né, Jacó? O que ele está dizendo aí no capítulo 3 do artigo? Bom, ele vai dizer o seguinte, começa desde do início, Pode ser. sobre a antropologia, né? Na teologia oriental, assim, só um parênteses aqui, né? Porque o pessoal pode falar assim, mas é que o pessoal é lá do Oriente, o pessoal oriental, assim, irmão, é o seguinte, teologia oriental são os irmãos que estudam Bíblia desde a partir dos apóstolos, tá? Então, assim, Na verdade, tudo foi que os caras que recebeu primeiro lá. Eles estavam lá. receberam primeiro, eles receberam primeiro né, tudo que a gente tem como tradição, conhecimento, inclusive a gente só consegue ler, só consegue estar aqui falando sobre isso porque essas pessoas receberam, continuaram comunicando, viveram, buscaram, né, uma vida piedosa, foram guiadas pelo Espírito Santo para, através dos anos, dos séculos aí, derramar o seu sangue muitas vezes para que chegasse isso para a gente. Então, assim, considere com muito carinho, porque você tá tendo a oportunidade de conhecer o que as pessoas aprenderam dos próprios apóstolos ou dos primeiros, né, discípulos dos próprios apóstolos. A gente está falando de século II, III, século IV, então assim, quando você fala, queria voltar, coisa de igreja primitiva, né, que o pessoal às vezes usa bastante isso, né, então é isso, o desafio é esse, é compreender um pouquinho de como o pessoal compreendia, né. Então, só para. É bom colocar esses parênteses para não o pessoal levar a sério, né? Lá do Oriente, nada a ver com a gente, mas tem, né? É tudo a ver com a gente. Então, na teologia, perdão, na teologia oriental, assim como há uma relação criadora divinizadora da Trindade com o cosmos, né? Aquela relação que a gente falou, né? Do Deus triuno está atuante na criação desde sempre e vai continuar até o fim, até a redenção de tudo, né? Há o mesmo em relação ao ser humano. A antropologia também é apofática. Nossa, agora você procura o significado disso aí. O que é O ruim de apofático, ler, irmão? Joga pra gente aí. o ruim de Apofático. ler, de ler coisas dos caras muito, né, doutores, os caras usam uns termos que a gente não está acostumado. Hum. Também é apofática e coloca o ser humano não como autônomo, mas teônomo. Ele apresenta uma deiformidade ontológica, uma sobrenatureza, pois é teófora. E em Cristo a natureza humana participa da natureza divina e a natureza divina participa da natureza humana. O ser humano tem uma responsabilidade cósmica. É por isso que o Thanos não ganha da Deformidade, que gente. legal, né? É o tal da Mission Day. Day vem de Deus mesmo. Então a gente tem a deformidade, a forma de Deus. Ai, que da hora, hein? Você, miserável homem, pecador que é, tá falando de mim. É uma deformidade, mas através de Cristo, claro. Pode falar. É. Não, eu fiz a brincadeira aqui, é por isso que o Thanos não ganha da gente. É por isso. Quem assistiu Vingadores, por isso que a gente ganha sempre. E essa Então, responsabilidade cósmica, né? essa ideia, irmãos, agora vocês vão escandalizar, mas essa ideia do tal livre arbítrio e tal, e tudo mais que a gente acredita, e a doutrina batista acredita muito nisso, quando a gente vai para uma doutrina oriental, de fato, eles entendiam que tudo deles era por causa de Deus, né? Eles só agiam porque estavam ligados a Deus. E eu vou dizer mais. O que Jesus vai dizer a respeito dele ser a videira verdadeira? Nós somos o quê? Somos videiras também ou somos ramos? Ramos, né? E o ramo tem que estar ligado aonde? Na videira. Né? Então, tipo, e aí? Como é que fica isso, né? Deus só Nas falas plantou de uma Jesus. semente, né, cara? Deus só plantou uma semente, que foi Cristo. E a partir dele é que vem o resto, né?
É muito interessante isso. Deus não fez uma vinha, né? Assim, com várias, com vários pés, né? De Aham. uma semente só, né, cara? Então, por isso que Cristo é a videira. Senão ele tinha falado, eu sou uma videira, né? E pega quem quer me aceitar, meu pai vai tirar uma muda e vai te plantar ali também. Não, tem que estar ligado nele, né? E eu ainda Tá sou ligado? a videira verdadeira. Não existe outra. Sou a única, como assim, selo de autenticidade. Não tem nem nada que seja igual. E essa questão da a responsabilidade cósmica, pastor, eu acho que teria uma continuação. Eu só não peguei a continuação, cara, porque eu acho que foi quando meu celular quebrou, eu parei de receber as coisas dele. Eu vou até voltar, é, ver se eu consigo voltar no grupo ou procurar as coisas. O Instagram dele tem bastante coisa, de repente eu até consigo mais coisas sobre isso. Mas é interessante isso, né? A responsabilidade cósmica. Então quer dizer que Deus chama a gente para participar mesmo desse movimento dele com relação à criação, né? Da, de estar anunciando o reino da redenção. Né? Não tem só a ver com livrar a minha alma do inferno. Né? A gente não está. Pastor Paulo Borges vai trazer isso como sério, assim, a gente tem que parar de achar que Jesus morreu para safar a gente do inferno, né? Uhum. Enquanto a gente viver assim, a gente vai viver sempre como um safado, né? Quem vive como um salvo assume responsabilidade. Quem vive como safado só está querendo fugir da condenação, né? Então, ser salvo é ser convidado para ter essa responsabilidade, essa ligação com a Trindade através de Cristo e na atuação do Espírito Santo, para ter essa responsabilidade cósmica, né, com criação. E a partir daí, talvez a gente vai entrar, eu vou levantar uma coisa que talvez é até um pouco mais para frente do nosso estudo, pastor, mas isso então, todo esse movimento de Deus, a ação do Espírito Santo, dá base, muita base para a gente ser continuista, né? Crer nas manifestações, né, de poder, né? Muita gente fala, pô, mas por que não faz, né? Por que não cura? Porque aí a gente vai ter explicações sistemáticas para isso e tal. Mas a experiência e olhando assim sem paixões teológicas, né? E sistemáticas para os textos e para os testemunhos, esse tipo de pensamento faz com que a igreja possa experimentar de ações, né, sobrenaturais. Sobrenaturais. Eu sou da linha, já digo aqui para todo mundo, eu já estou declarando voto para a pessoa aí já em janeiro, já estou falando para acabar o programa. Então eu já falo daquilo que eu creio. Eu ainda sou da linha carismática a respeito da continuidade dos dons. Para mim, desde o meu concílio em 2013, quando me perguntaram isso, a pastorada batista lá toda tradicional perguntou, e os dons cessaram? Eu falei, não. Ah, você crê que os dons são para hoje? Eu creio. Porque ali já matava, né? Ou eles me matavam no ninho, ou me aprovava. Porque eu creio. Eu creio no poder de Deus, eu creio na ação do Espírito Santo. E quando Deus me chama para participar disso, da sua obra redentora, então faz eu entender ainda mais que a igreja ela dá continuidade na ação do Espírito Santo. Eu queria falar um negócio para você. Há uma pergunta do irmão Maurício. Se você tiver um outro celular aí para procurar, eu não sei. Uma questão aqui. O livre-arbítrio, então, vem da época do iluminismo? Quando que surge isso na história? Uma pergunta boa, eu não sei responder. Se tiver como necessidade, tiver um outro celular. Ou alguém que estiver acompanhando aí puder responder essa pergunta,
E obrigado aqui pelo comentário da Kátia Regina. É muito bom ouvir jovens voltados para o divino, para Cristo. Gratidão, Pai. Obrigado. Obrigado por acompanhar essa live, Kátia. Deus abençoe você e sua família. Ah, sua tia? Legal. Legal. Bem. Quando a gente fala Atos dos Apóstolos, há uma questão muito errada nessa forma de entender o livro de Atos, tá? Porque o Atos não é Atos dos Apóstolos na minha cabeça, depois de estudar mais pelo Espírito Santo. Porque lendo lá o John Stott, a gente vê mais o mover do Espírito na vida da igreja, então seria Atos do próprio Deus, né? Atos do Espírito Santo agindo na igreja. Muito bacana. Desculpa. Não, tem um escritor ou algum pai que gosta de... Não sei se é o próprio John Stott, não sei. Mas eu já ouvi alguém falando sobre isso, né? Que tem quando vai falar sobre Atos, fala Atos do Espírito Santo. Eu não tenho o nome aqui de cabeça, mas eu vou falar aqui pra vocês, hein? Ninguém me falou isso aí. Não plagiei de lugar nenhum. Foi lendo o capítulo 1 que eu pensei. Falei, cara, tem mais a ver com a ação do Espírito do que a ação dos homens. Desde lá de Pedro, quando Ananias e Safira vem, ele fala, por que mentiu pra mim? Ele não fala isso. Porque vocês pecaram contra o Espírito. Então, há toda uma manifestação do poder de Deus ali através do Espírito Santo. Então, o livro de Atos, para mim, é Atos do Espírito. Eu não copiei de ninguém, hein, gente? Estou deixando claro que essa eu aprendi sozinho. É que eu já ouvi. Eu já ouvi, não sei se foi em alguma pregação ou se foi... mas ressaltando justamente sobre isso, né? Estou tentando achar aqui a questão do livre-arbítrio. Quando que foi? Mas se a gente não conseguir, a gente traz no próximo domingo. Já inicia com ela. Quando surgiu a ideia do livre-arbítrio na história cristã? Cara, pela que não é uma fonte tão segura, mas a primeira que eu achei, as discussões começaram entre Agostinho e Pelágio, século VI, século IV. Não sei se tem algo antes, mas são coisas dos pelagianos aí. Mas é algo já assim, é uma remanescência de um pensamento ligado a Aristóteles, essas coisas assim. É antiga, mas acho que dentro da teologia foi mais debatido, no Ocidente, né, foi debatido com mais frequência, assim, com um pouco mais de entusiasmo, com Agostinho de Hipona e Pelágio, e depois deles para frente, né? Mas já meio que apresentado por Paulo pela questão da responsabilidade moral, mas eu acho que é isso. Então vem aí no finalzinho do século III aí, deve ter alguma coisa que é Agostinho, né? Vai no século IV. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Quem quiser o artigo, quiser saber mais coisas, a gente passa no Instagram do rapaz aí, muito bom. Tem cursos livres dele. E meu celular está já dando problema aqui na transmissão. Acho que o Instagram faz isso pra gente parar. Eu mexi aqui, cara. É? Eu puxei o fio aqui do fone e deu um... Não, mas tá... Quando eu falo já tá dando interferência. Eu acho que o Instagram faz isso. Deve ser. Finalzinho aí. Deus abençoe. Hoje a gente tem culto presencial na nossa igreja e online, a gente transmite o culto. E hoje é domingo de ceia, né? Primeiro domingo do mês, domingo de ceia. Convido os irmãos para estarem presentes aí, aqueles que estão em Ubatuba, sejam bem-vindos. Jacó, obrigado mais uma vez, obrigado pelo tempo aí, obrigado pela dedicação. Um abraço para a Tami, para as crianças, e até daqui a pouco. Até. Lembrando que esse vídeo depois vai lá para o YouTube e você vai poder acompanhar, viu? Obrigado, Deus abençoe. Vamos continuar estudando teologia, estudando história. Isso faz que a gente cresça cada vez mais em conhecimento e graça.
Deus abençoe. Pai. Tchau, tchau. Paz.